Olá, meus alunos, vamos dar início à nossa aula de História. Vamos falar hoje sobre a República Velha, né? Ou a Primeira República, que foi o período histórico do Brasil, iniciado em 15 de novembro de 1889, né? E até 1930 foi quando ele durou, com a proclamação da República, sem luta e sem a participação da população. Com essa aliança entre militares e os fazendeiros, cafeicultores paulistas, derrubaram então a monarquia do poder. Agora vocês estão vendo, né, uma missa campal, a imagem de uma missa campal realizada em ação de graças em 17 de maio de 1888, né, para comemorar a Lei Áurea, assim assinada pela princesa Isabel. Embora a escravidão, aí vocês estão vendo aí a assinatura, né, da princesa Isabel, embora a escravidão não tenha sido, né, abolida de forma gradual aos poucos, os fazendeiros só aceitaram porque não tiveram escolha. Quando a Lei Áurea foi assinada pela princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, ela não preveu nenhuma indenização para os fazendeiros. Esses fazendeiros de café, né, os donos dos escravos, eles ficaram muito insatisfeitos porque tiraram, na verdade, sua mão de obra barata. E em troca não houve ressarcimento, não houve nenhum pagamento, né, digamos assim, pela soltura desses escravos. Então, por esse motivo, eles passaram a apoiar a ideia de transformar o Brasil em uma república. E então, por outro lado, aí os militares também estavam descontentes com a monarquia porque tinham baixos salários e queriam participar das decisões políticas. E a monarquia não permitia. Então, alguns políticos aí mais conservadores também temiam pela monarquia, porque Dom Pedro II estava muito doente. Aí vocês estão vendo a imagem de Dom Pedro II, né? Uma imagem, ele está meio prostrado, com 61 anos. Então, como ele estava doente, e se ele viesse a falecer, quem herdaria o trono seria sua filha mais velha, a princesa Isabel, que era casada com o neto do rei da França, o Gastão de Orléans. E então os políticos temiam que a princesa, quando tornasse rainha, fosse manipulada pelo marido, e aí o Brasil passaria a ser governado por um estrangeiro, mesmo que de forma dissimulada. Então aí era o temor, né? Com esses pensamentos, os fazendeiros, os militares e os políticos passaram a conquistar cada vez mais adeptos à ideia de um Brasil republicano. Então eles buscavam aí tirar a monarquia do poder para que não viesse a acontecer, possivelmente viesse a acontecer, que a princesa Isabel assumisse o trono e quem governasse não fosse ela, e sim o seu marido. Assim, né, em 15 de novembro de 1889, os militares deram um golpe, né, na monarquia, ou seja, tiraram Dom Pedro II do poder, dando início a um período conhecido como República Velha. Aí vocês têm a imagem, né, dos marechais Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, que assumiram aí os primeiros presidentes do Brasil. Então, os primeiros 3 anos da República Velha foram conhecidos como República da Espada, porque o governo ficou nas mãos dos militares. Aí vocês veem a imagem dos dois, né, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, que também era um marechal. Nesse período, houve o encilhamento. O que é isso aí? O que é um encilhamento? Que foi uma autorização concedida por Rui Barbosa. Rui Barbosa era o ministro da Fazenda, né, na época, aos bancos privados, para que eles pudessem emitir dinheiro. Então, esse fato, essa parte aí, essa autorização, gerou muita inflação e um aumento nos custos de vida, falências, uma desvalorização da moeda e uma crise, né, que acabou tirando então os marechais do poder. O segundo período da República Velha ficou conhecido então como República das Oligarquias, ou também pode ser República do Café com Leite. Vamos entender como foi essa República do Café com Leite. Porque ela era dominada pela aristocracia, ou seja, a aristocracia é uma política baseada em privilégios, né, de uma classe social formada por nobres. Então, era simplesmente uma troca de favores, digamos assim. E essa política, né, essa república, era dominada pelos fazendeiros.
Não podemos esquecer. Vocês têm a charge aí de fazendeiros, mostrando aí os fazendeiros de São Paulo e de Minas Gerais, né? Tem aí uma charge numa gangorra, né? Porque a gangorra é o seguinte, né? Hora tá em cima, hora tá embaixo. Então, São Paulo tá em cima, Minas Gerais tá embaixo. Minas Gerais está em cima, São Paulo está embaixo, porque era assim a política do café com leite, né? Apenas entre esses dois estados. Então, o que que acontece? Os presidentes, eles alternavam, né, a presidência entre paulistas e mineiros. E os mineiros eram produtores do leite e laticínios, e os paulistas eram grandes produtores de café. Quando não tinha um acordo entre eles, então colocava-se um candidato neutro, né, nem de um nem de outro. Como o poder ficava sempre nas mãos dos paulistas e mineiros, ficou conhecida como café com leite. E na alternância do poder entre São Paulo e Minas Gerais, provocou uma grande satisfação no restante do país, porque somente esses dois estados é que estavam no poder. Ora São Paulo, ora Minas Gerais. E o restante do Brasil parecia não existir. Então, o que acontece? A República Velha começou a entrar em crise. E aí foi chamado aí o coronelismo, que vocês estão vendo aí a imagem, que eram a base da política do café com leite. Então, observa que uma coisa puxa a outra. Os coronéis eram grandes latifundiários, que latifundiários são propriedade, né, uma grande propriedade agrícola, né, uma grande extensão, os latifúndios. Os coronéis, eles eram chefes políticos de cada localidade e eles manipulavam as eleições para assegurar a vitória nas urnas daqueles candidatos apoiados por eles. Então, naquela época, o voto ele não era secreto, ele era um voto aberto, né? E os coronéis controlavam o voto das pessoas que moravam nas regiões onde eles mantinham o poder. Eles contratavam jagunços, que eram uma espécie de criminosos, né? Um homem violento, ele é contratado como uma espécie de guarda-costas. Eles eram contratados para ameaçar e punir quem não votasse no candidato indicado pelos coronéis. Vejam só. Esse tipo de voto ficou conhecido como voto de cabresto, como vocês estão vendo aí também a imagem. Os candidatos apoiados eram, obviamente, iriam vencer, claro, né? Se os coronéis estavam apoiando determinado candidato, ele iria vencer, porque eles obrigavam a população a votar naquele candidato que ele estava apoiando. E em troca, eles retribuíam, né, os coronéis, uma espécie de favores, né? Como, por exemplo, a construção de estradas, onde onde estavam localizadas as grandes propriedades deles, né? Obviamente. E aí ficava nesse impasse. Vocês estão vendo a imagem, né? São charges, obviamente, né, um político levando o eleitor puxado, né, pelo cabresto. O cabresto é essa corda que é colocada no animal. Então, era justamente isso. As pessoas não têm o direito do voto. Outra, vocês estão vendo aí, um eleitor sendo puxado, né, também com um cabresto para que pudesse votar.